assistir a live, a Janaína tá do lado direito. Porque a pessoa entende que é o seu lado. Eu vou aqui. Você aponta assim, igual você fez, fica bom. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer a presença de todos num momento tão delicado que vive não só o Brasil, não só a cidade de Itu, como todo mundo. E o que se vem falar nessa live, se assim a gente pode dizer, mas é mais um comunicado, uma conversa direta e objetiva com a população, é sobre os últimos acontecimentos que afetam diretamente a cidade de Itu e vindos do governo do estado. Então, para nós, cidade de Itu, para nós, Brasil, o que a gente chama de dia zero é o dia 13 de março. Foi o dia que o vírus ganhou o que se chama de transmissão comunitária. Só para explicar mais ou menos para vocês o que nós vamos fazer nessa live, antes eu gostaria de apresentar do meu lado direito da nossa secretária de saúde, Janaína, e do meu lado esquerdo está a Lúcia é coordenadora e supervisora da VIEP. A VIEP é a Vigilância Epidemiológica, é por onde passam todos os dados oficiais de todos os órgãos, federal e estadual. Então, este boletim, na verdade, este comunicado à cidade de Itu, tem a intenção de deixar cada vez mais transparente à sociedade tudo aquilo que vem acontecendo, como colocar como único canal oficial os órgãos que são derivados da prefeitura. E este fato acontece no momento em que nós temos mais segurança jurídica para tomar determinadas atitudes, porque se vocês acompanharam hoje ao meio-dia, o governador de estado, João Dória, fez um decreto bastante duro a respeito das posições e das medidas a serem tomadas em relação ao coronavírus. Nós vamos tentar fazer essa live em mais ou menos 40 minutos. Vão participar dela também o secretário de Segurança, o Hércules, e o superintendente da CIS, o Vansan, para discutir dois temas importantes e correlatos também a essa pandemia, que é a questão da segurança e a importância da questão do abastecimento de água. E deixar muito claro a todos vocês, ituanos, que em nenhum segundo sequer a nossa equipe descuidou ou deixou de ter atenção absoluta a todos os dados. E a gente vem fazer este comunicado no momento em que a cidade continua sem nenhum caso confirmado. Esse é um ponto muito importante que a gente gosta de esclarecer à sociedade. Nós vamos passar todos os dados oficiais e tirar todas as dúvidas da sociedade. Eu só gostaria de deixar aí no ar que as perguntas devem ser feitas pelo WhatsApp. O nosso número é 94136-6222. 94136-6222. E aí, se você ver nessa tela seguinte, nós vamos colocar os dados oficiais deste momento. Hoje nós não temos nenhum caso confirmado,
temos 37 suspeitos e 3 descartados. Eu gostaria de aproveitar para fazer uma explicação de uma situação que o Estado antes utilizava como nomenclatura e que acabou causando um desentendido, que é a expressão nexo causal. Quer dizer, o nexo causal não é um caso confirmado. Tanto é verdade que o nexo causal passou a ser considerado hoje como suspeito. Então, essa expressão, por ter dado algum mal-entendido, inclusive a Band fez essa colocação, mas de forma muito ética fez a correção respectiva no próximo bloco, esses casos de nexo causal, eles agora são considerados como suspeitos e tiram essa denominação. E o ponto principal, e que eu gostaria de deixar muito claro a vocês, é a necessidade de tranquilidade. Quer dizer, tranquilidade, o que a gente sempre pede à sociedade é que a sociedade se mantenha distante do que a gente chama de fake news, que questione tudo o que for necessário e que, principalmente, que esse seja um momento da sociedade de união. Quer dizer, hoje a prefeitura é apartidária, nós não estamos aqui para fazer nenhum tipo de conflito e muito menos usar uma situação extremamente delicada da sociedade, do mundo todo, em benefício de X ou Y grupo. Sempre, absolutamente sempre, nós vamos tomar as medidas de forma cirúrgica, quando elas forem necessárias. É muito importante dizer que com a velocidade da mudança dos números na questão mundial, os relatos e as nossas intervenções são passíveis de sofrerem alterações. Porque cada novidade, seja ela positiva ou negativa, a conduta é imediatamente alterada e ela então é confirmada à sociedade. É óbvio que isso merece antes uma checagem da nossa parte, uma ligação direta entre o município e o Estado de São Paulo, para que não exista nenhum tipo de informação controversa. Exatamente por isso, nós temos a certeza absoluta de ter tomado a decisão no momento correto, no momento em que o Estado de São Paulo nos ampara para fazer, e já está feito e publicado, um decreto que decreta a emergência no município da cidade de Itu. O que se cria uma situação conhecida como quarentena, que é exatamente aquela posição em que se endurecem todas as medidas a serem tomadas em relação à sociedade de forma geral. Então, o momento não exige pânico, mas exige cuidado, exige respeito e exige a compreensão, a absoluta capacidade de união do povo da cidade de Itu. Isso é muito importante. Enquanto prefeito, enquanto prefeitura, nós nos comprometemos de forma clara, limpa e transparente, a colocar todas as informações necessárias à sociedade, sejam elas boas ou ruins, e acreditar, e eu acredito muito, que toda a sociedade vai superar essa fase, mas essa fase se supera com trabalho, responsabilidade e acreditando na seriedade das informações através do jornalismo sério e principalmente da ciência. Nós temos muita fé, mas uma fé baseada na ciência. Então eu gostaria só de agradecer algumas pessoas que estão nos assistindo, e são muitas, mas o Renato Carvalho, a Ana Paixão, a Letícia Torres, a Bruna Camila, o Pupo, o Navarro, enfim, todos aqueles que hoje participam desta informação. E eu peço a todos vocês que ajudem a replicá-la, que ajudem a transformar uma sociedade que hoje tão tensa está numa situação mais propensa a todos nós. Quer dizer, nós vamos enfrentar, nós vamos vencer uma fase difícil, que talvez o mundo nunca tenha experimentado, mas eu tenho certeza que nós estamos prontos para enfrentar. Então fica decretado a partir de hoje o estado de emergência. Esse estado de emergência, ele não só tem essa característica, como ele garante o que a gente chama de quarentena. Então, se vocês estão vendo aí na tela, fica declarada a partir de terça-feira, 24/3, a quarentena na cidade de Itu. Essa quarentena tem um período inicial de 15 dias. Ela pode ser diminuída ou aumentada ao sabor das novidades que vierem aparecendo. Então, a princípio, ela tem 15 dias, começa no dia 24/3 e vai até o dia 7/4. E o que ela impõe? Ela impõe o fechamento do comércio, a exceção dos serviços essenciais,
vamos colocar todo o comércio de forma geral e vamos colocar então agora as exceções. Tudo deve ser fechado, à exceção de serviços essenciais, de alimentação, abastecimento, saúde, bancos, limpeza e segurança. O fechamento do comércio atinge todas as lojas. O que fica permitido é o que a gente conhece e chama de serviço delivery, mas as portas devem ser cerradas, à exceção daqueles fatos já admitidos, por questões muito óbvias. A cidade de Itu, ela tem serviços que precisam continuar. E aqui fica o meu agradecimento a uma categoria extremamente especial, que é a categoria dos servidores públicos. Porque nós não podemos esquecer que, nesse momento, a cidade precisa continuar limpa, a cidade precisa continuar com segurança, os nossos carros oficiais precisam continuar a circular, as nossas ruas precisam estar bem, o que a gente chama de asseadas, quer dizer, bem limpas e corretas, ou seja, os nossos servidores públicos continuam a trabalhar, à exceção dos casos já anunciados, que são os casos acima de 60 anos e aqueles casos que pedem um risco maior, por exemplo, a gravidez. Deixar muito claro que 2 serviços não se enquadram nessa categoria. Todos os funcionários da Secretaria de Saúde e da Secretaria de Segurança, independente das suas comorbidades e independente da sua idade, estão convocados a trabalhar nos seus respectivos lugares em que são lotados. E os servidores públicos municipais, cada repartição vai fazer uma forma de um trabalho mais distante quando possível, mas quando necessário a máquina pública não vai desamparar nenhum cidadão da cidade de Itu. As medidas que já foram avaliadas continuam mantidas. Se você ver na tela que são as aulas suspensas, elas estão todas suspensas desde um período lá de trás. E então todas as medidas já tomadas, elas são o decreto é complementar. O decreto não é um decreto que cria novas medidas, ele aumenta o grau de restrição. Eu estou aqui do meu lado com a Lúcia. A Lúcia é a pessoa mais gabaritada que existe em toda a região para se falar de vigilância epidemiológica. E hoje eu ia pedir para você, Lúcia, para passar qual é o quadro geral. Porque assim que terminar esse bloco da saúde, nós passamos as perguntas. Mas eu gostaria que a Lúcia passasse a sociedade de forma muito tranquila, muito objetiva, qual é a nossa situação. E tenha um compromisso, Lúcia, nosso, enquanto prefeitura, de não sonegar e jamais omitir qualquer informação. A sociedade ituana tem o direito de saber. Então, tudo que daqui for falado, isto será uma verdade. Lúcia, seja bem-vinda. Bem, o Serviço de Vigilância Epidemiológica, ele é um serviço que está à frente do controle e faz a prevenção de todas as doenças que colocam em risco a saúde da população e todas as doenças que podem ser transmitidas. Ele é um serviço único e nós temos que seguir todas as regras do Ministério da Saúde e da Secretaria de Estado da Saúde. Todos os serviços de saúde do município, tanto públicos quanto privados, estão submetidos à mesma ordem, sendo que ele é um serviço hierarquizado e organizado. Todos os números que nós passamos são oficiais. E agora eu queria fazer uma breve explicação para vocês do que é importante fazer neste momento. Qualquer pessoa que apresente uma síndrome gripal, qualquer sintoma gripal, desde que sejam leves, a nossa orientação é de que as pessoas permaneçam em suas casas e façam contato telefônico com a unidade de saúde mais próxima da sua casa. Informe a sua situação, converse com os enfermeiros das suas unidades e eles vão fazer todas as orientações necessárias. Em caso de febre alta, ou em caso de dificuldade respiratória, ou em caso de cansaço excessivo, façam contato telefônico com as unidades, se for possível. Se não, dirijam-se às unidades básicas de saúde ou os serviços privados aos quais vocês pertencem para serem avaliados. Nesse momento, como foi decretada uma epidemia no país e no estado de São Paulo, não há necessidade mais de coletas de exames para todos os pacientes. Esses pacientes vão ser avaliados nas unidades por toda a equipe que existe lá, vão ser devidamente orientados e vão ser encaminhados para suas residências
por um período de isolamento domiciliar. Só fazer uma pequena interrupção, Lúcia, me permita isso. Eu acho que esse é um ponto fundamental a ser discutido, que é exatamente um ponto de divergência que existe entre todos nós. Então, aqui está falando a Lúcia exatamente isso. Quer dizer, hoje não é qualquer um que vai fazer o exame. Hoje não é qualquer pessoa que pode dizer, eu acho que eu estou com coronavírus. Isso vai causar o caos se acontecer. E na cidade de Itu, nós vamos tomar muito cuidado com isso. Então, eu só gostaria que a Lúcia repetisse para a gente quais são os casos específicos, aqueles específicos que precisam ir até o posto ou a unidade de pronto atendimento. E como eles chegam lá, Lúcia? Então, vamos começar novamente. As pessoas que estão com qualquer sintoma gripal, seja uma febre leve, um cansaço leve, tosse, espirros, coriza, devem ligar às unidades de saúde, procurar orientações dos seus enfermeiros ou então se fazer o contato com as unidades privadas. Em caso de necessidade de se dirigir ao serviço de saúde, primeiramente se dirigir à unidade básica de saúde ou às suas unidades conveniadas. Lá, todas as unidades estão preparadas para o atendimento aos casos leves e vão avaliar esses casos. Os casos leves vão ser avaliados pelo médico, pela equipe técnica que existe na unidade, e essas pessoas vão ser encaminhadas para as suas casas sob monitoramento e com as orientações de hidratação, repouso, uso de sintomáticos. E em caso de piora dos sintomas, nós pedimos que as pessoas retornem à unidade de saúde para uma nova avaliação. E caso seja necessário, eles serão encaminhados para as unidades de pronto atendimento, tanto Panda Vila Martins quanto a UPA da Nossa Senhora Aparecida, ou nos serviços privados, nos seus prontos atendimentos, onde serão reavaliados. Em caso de formas mais graves, essas pessoas serão internadas. Nem todas as pessoas vão precisar de leito de UTI. Existem casos que as pessoas têm uma forma mais moderada e que exigem um leito de internação clínico. A nossa cidade tem leitos de internação clínico, estão preparados para atender. Essas pessoas vão ficar em isolamento no próprio hospital. Em caso de gravidade, essas pessoas são encaminhadas para os leitos de UTI. Nossas informações vão ser passadas diariamente, como já foi dito pelo prefeito. Não há interesse algum, nem por parte da Vigilância Epidemiológica, nem por parte da Prefeitura, em sonegar qualquer tipo de informação. As coletas dos exames, é um assunto que está dando muita polêmica nesse momento. Nós já passamos da fase em querer saber o que está circulando no nosso município, ou no nosso estado, ou no nosso país. Nós já sabemos que estamos tendo uma epidemia de coronavírus no país. Lembrando que na cidade de Itu nós não temos nenhum caso confirmado ainda, mas nós seguimos a mesma regra do Ministério da Saúde. A ordem vem do Ministério da Saúde. Então, casos leves não são coletados exames mais. Acho que esse é um ponto, Lúcia, desculpe, me permita reforçar um pouco essa questão, porque existe uma série, não estão fazendo exames. Os exames estão sendo feitos, sim, só que casos leves não são mais necessários, não são mais autorizados. E me corrija se eu estiver errado, porque quando mais vai aumentando essa epidemia, mais os serviços autorizados para fazer esses exames vão começando a ser obstruídos, ou seja, vai começando a entrar muito exame nesses laboratórios, são poucos os laboratórios credenciados. E esses laboratórios credenciados, eles não têm mais condição de fazer todos os exames que dependem exclusivamente da vontade do paciente ou do médico. Eles seguem uma coisa chamada protocolo. Então, esse protocolo vai ser respeitado. Não é uma colocação nossa, prefeitura. A Lúcia bem colocou aqui, e isso é uma determinação. Ministério da Saúde, Secretaria Estadual de Saúde. Exato. E aí, nas formas graves, não necessariamente caso só internar em UTI, as formas mais graves, tanto as formas moderadas e graves, serão coletados os exames. Todos os pacientes que estiverem em internação hospitalar serão coletadas amostras de exames. Por que foi determinado isso? Porque não há mais interesse em fazer a identificação do que há de circulação viral. Nós já sabemos que a circulação viral que estamos tendo é o do coronavírus. Então, por isso, foi tomada essa decisão. Porque houve um esgotamento da capacidade laboratorial, não só do estado de São Paulo, outros estados também estão na mesma situação. Por isso, nós temos um problema até com a demora para o resultado dos exames saírem. O que acontece? No estado de São Paulo só existem 3 laboratórios que estão credenciados para a realização do exame.
Laboratório do Einstein, o Fleury e o Instituto Adolfo Lutz de São Paulo. O Instituto Adolfo Lutz os regionais das outras cidades, eles não estão credenciados para a realização do exame. Então, no caso do município de Itu, nós encaminhamos as nossas amostras para o Instituto Adolfo Lutz de Sorocaba, que procede o encaminhamento ao IAL Central, que é o Instituto Adolfo Lutz de São Paulo. Hoje, eles têm uma capacidade instalada de processamento de exames que já foi superada. Por isso, essa decisão de que só vai se processar os casos graves e as formas de síndrome respiratória aguda grave, nós dizemos. Por isso, dessa demora do resultado dos exames. Assim que eles saírem, nós temos o maior interesse em divulgar todos os dados oficialmente, tanto casos confirmados como casos descartados. E mais uma vez frisando que na cidade de Itu nós temos 3 casos descartados. O que quer dizer isso? Foram coletadas amostras de exames, foram processadas pelo Instituto Adolfo Lutz e eles foram descartados. Bom, nós agradecemos aqui a presença da Lúcia. Vou passar um pouco para a Janaína antes, mas é fundamental colocar os números que são oficiais. Quando nós falamos em números oficiais, são os números de agora. Quer dizer, é bem provável que esses números, com o andar do horário, vão sendo atualizados. O que nós nos comprometemos é sempre passar esses números de forma exata. A vigilância epidemiológica é o único lugar do estado de São Paulo em que os dados são oficiais. Então, consequentemente, nós temos 0 casos confirmados, 37 suspeitos e 3 casos descartados. Nós não temos a pretensão e nem acreditamos que esses números parem por aí. É indiscutível a gravidade da situação, esses números estão crescendo de forma progressiva, até por isso nós estamos chamando essa live, essa conversa com vocês e estamos muito sintonizados com o único órgão responsável, única instituição responsável em fazer uma ligação direta com os municípios, que é a Secretaria de Estado de Saúde do Estado de São Paulo. É a única fonte confiável dos números que existem. E a nossa vigilância epidemiológica tem acompanhado esses casos de forma muito próxima. Eu só gostaria de agradecer aqui o Luciano, a Sandra Belon, o Rogério Conte, o Gabriel Nunes, a Thelma Bueno, que estão participando dessa live nossa. E gostaria de passar a palavra à nossa secretária de Saúde, Janaína, que tem como principal função tranquilizar a sociedade dos preparos que a Secretaria tem feito, como nós estamos nos preparando para uma piora da situação que pode e deve acontecer, qual a nossa capacidade instalada, como os nossos 2 hospitais estão se preparando para isso. A cidade de Itu tem 2 hospitais, o Hospital São Camilo, que atende SUS e tem disponível 20 leitos de UTI e tantos outros leitos clínicos, e o nosso Hospital Municipal. Hospital esse que foi inaugurado no dia 2 de fevereiro do ano passado, hospital esse que na verdade já tem a capacidade, já está sendo feito, já estão sendo feitos mais 9 leitos de UTI, mas isso a secretária vai passar e explicar como o nosso sistema vai funcionar. Segunda-feira ele continua totalmente aberto e disponível, só que ele vai sofrendo alterações ao transcurso e o transcorrer da semana. Então, Janaína, seja bem-vinda. Boa noite. Reforçando a tranquilidade que nós temos que ter nesse momento, todas as nossas unidades de saúde estarão nessa segunda-feira com atendimento normal para os agendamentos e casos de urgência. A gente entende que esse é o momento de evitarmos aglomerações, então a nossa proposta e o que a gente pede, caso você não se sinta confortável em ir até a unidade de saúde para sua consulta, que ela será remarcada no momento oportuno. Para os procedimentos de rotina, exceto a vacinação e o atendimento odontológico normal do dia a dia de rotina, eles estarão suspensos a partir desta segunda-feira. Lembrando que os atendimentos odontológicos de emergência permanecem em funcionamento. Sobre a nossa campanha de vacinação. A campanha de vacinação começa nessa segunda-feira, dia 23, nos postos já identificados e informados pela Prefeitura de Itu, das 8 às 17 horas,
Teremos também um posto volante aqui no estacionamento da prefeitura. A primeira fase da campanha contempla exatamente o grupo de risco, que são os idosos. Não há necessidade de aglomerar logo no primeiro dia, pois a campanha tem uma duração de 30 dias para esse público, tanto para os idosos quanto para os profissionais de saúde. Garantimos aqui a disponibilidade de vacina para todos que fazem parte desse grupo contemplado. Em relação ao hospital, prefeito, você gostaria que eu colocasse mais alguma... Eu acho importante ressaltar isso, que as pessoas, na verdade, o que gera o pânico e o que gera um pouco a ansiedade e a angústia é saber como que a prefeitura está se preparando para isso. Como colocou nossa secretária de saúde e a Lúcia, através dos números aqui relatados, a cidade de Itu está preparada para a possível contaminação e para o possível índice estatístico que se espera. Quer dizer, as pessoas que adoeçam, as pessoas que precisem de leitos de UTI. Então, só reforçando isso, a cidade de Itu hoje tem disponível localmente, Exato. Eu acho que isso é muito importante colocar, só na cidade de Itu nós temos 30 leitos de UTI que já estão prontos, à exceção do municipal, que deve terminar agora no começo de abril, mais 20 leitos prontos e disponíveis para isso e prontos para serem utilizados. Não esquecendo que os leitos de UTI não são só aqueles da cidade. Existe toda uma rede referenciada, que a gente chama, e essa rede pode ser utilizada a qualquer momento. E nós também não hesitaremos, se necessário for, de requisitar leitos de unidades particulares até fora da cidade de Itu, segundo o próprio governo do estado vai autorizar. Mas como a cidade de Itu só tem 2 hospitais municipais e não tem nenhum hospital particular na cidade, essa posição da prefeitura se torna mais firme e mais consistente. Então isso mostra que valeu a pena a nossa preocupação de abrir um hospital na cidade de Itu, porque ele vem em bom momento, no momento em que a sociedade unge e pede de forma clara esse atendimento de retaguarda. Então ele vem cumprir a sua função nesse sentido. Ou seja, as pessoas podem ficar tranquilas em relação à nossa retaguarda hospitalar. Ela está preparada, pronta e tecnicamente equipada. Nós também temos leitos hospitalares de isolamento, que se chama. E mais do que isso, já em funcionamento. E mais do que isso, profissionais competentes e profissionais preparados para enfrentar um momento de tamanha dificuldade. Eu só agora gostaria de passar, nós tentamos fazer um resumido das perguntas, porque elas são centenas, então eu não vou nem citar os nomes das pessoas que perguntaram, porque elas na verdade resumem uma série de perguntas que são feitas para a gente. Várias perguntas individuais, com certeza nós não responderemos por aqui, mas todas, absolutamente todas, nós vamos fazer chegar até vocês as respostas de toda a sociedade, da Prefeitura de Itu, com informações detalhadas em relação a isso. A única coisa que se pede, e mais uma vez eu volto a repetir na questão da área de saúde, a função de cada cidadão, a função desde o prefeito a qualquer cidadão que mora na cidade de Itu, é trabalhar para um bem comum. Quer dizer, em nenhum momento a cidade tem interesse em fazer algo que não seja claro, transparente e objetivo. Esta é uma característica de todo o nosso governo e não teria porquê, no momento de tanta dificuldade da sociedade, a gente usar de regras que não são consideradas republicanas pela gente. Então eu vou fazer algumas perguntas aqui e tantas outras perguntas que aparecerem serão respondidas via WhatsApp. Eu queria só que a Lúcia me respondesse uma pergunta que é muito comum. Como e onde são feitos os exames e quanto tempo demora para serem concluídos? Eu vejo que as pessoas perguntam muito isso. Ah, mas está demorando para sair a resposta. A ansiedade natural do ser humano. Então, como são feitos esses exames, Lúcia, e quanto tempo demora para eles serem concluídos? Bom, esses exames são, primeiramente, a coleta dos exames é feita hoje apenas para os pacientes que estão internados. Como são feitos esses exames? Nós procedemos à coleta de amostras de suave, de naso e orofaringe, e essas amostras são encaminhadas para o Instituto Adolfo Lutz. Como eu disse inicialmente, eles são encaminhados para o Instituto Adolfo Lutz de Sorocaba, que é a nossa referência regional, e depois o Instituto Adolfo Lutz de Sorocaba encaminha esse exame para o Instituto Adolfo Lutz de São Paulo, que é quem processa esse exame. Inicialmente, eles pediram um prazo de 5 dias úteis para a liberação dos resultados,
mas de acordo com a demanda excessiva que houve, eles não estão mais conseguindo garantir esse prazo. Mas assim que sair o resultado, independente do dia da semana que seja, sábado ou domingo, a gente faz o contato com as pessoas para poder tranquilizá-los e também tranquilizar a população e também nos tranquilizarmos. Na verdade tem duas perguntas que a gente tinha dividido um pouco entre a Lúcia e a Janaína. Eu vou tentar resumir, Lúcia, me permita, para pedir que a Janaína faça isso para a gente. Janaína, quando que deve se procurar ajuda médica, ou seja, quando que o cidadão precisa procurar ajuda médica, e juntando com isso, caso a cidade tenha algum caso confirmado, hoje nós não temos nenhum, quer dizer, o que nós devemos fazer, o que a cidade vai fazer nesse exato momento? Bom, a ajuda médica ela deve ser recrutada no momento que você tenha febre alta, tosse ou dificuldade para respirar. Você pode fazer o contato com a unidade de saúde através do telefone ou ir diretamente a qualquer unidade básica ou aos pronto atendimentos disponíveis na nossa cidade. Em relação ao caso, um possível confirmação de caso, nós continuaremos seguindo todos os protocolos do Ministério da Saúde para enfrentamento dessa epidemia. Eu acho que esse ponto é muito importante, porque, resumindo tudo, essa é a grande dúvida que as pessoas existem. É o que fazer, onde fazer e onde procurar. Quer dizer, eu também agora uma cidadã perguntou qual a melhor forma de eu ajudar nesse momento. Olha, eu posso dizer que, na verdade, a melhor forma das pessoas ajudarem a cidade de Itu é tendo uma postura cidadã. E o que é ter uma postura cidadã? Primeiro, é ter a noção absoluta de que nós vivemos uma situação que não demanda pânico, mas demanda cuidados extremos, em que um precisa ajudar ao outro. Reforçamos uma tese fundamental: pessoas acima de 60 anos de idade devem ter cuidado redobrado. É esta categoria que tem a maior incidência hoje de óbitos relatados, por vários motivos, dentre os quais a gente chama de comorbidades, quer dizer, doenças associadas. Então isso é fundamental. A Prefeitura de Itu já tomou as suas medidas dentro das suas repartições públicas. Já fechamos todas as áreas públicas, cidade da criança, melhor idade, já fechamos todos os setores esportivos da cidade. Agora cada um tem que fazer a sua parte. Então, como cidadã, na verdade, que foi a Fernanda Silveira que fez essa pergunta, é o desejo. Na verdade, esse lado brasileiro de ser solidário deve ser utilizado para acalmar as pessoas e para entender que várias dificuldades virão, várias existem e nós vamos enfrentar e vamos sair desta crise, que não é uma crise só local, é uma crise mundial, ainda melhor do que nós entramos. Tem uma outra pergunta que é uma pergunta que também vem vindo com frequência. Gostaria que a nossa secretária respondesse. Velórios e outros serviços serão cancelados durante a quarentena? Qual o procedimento? A partir de hoje, na realidade, nós já estamos com medidas restritivas. Não haverá cancelamento de um serviço como a funerária, que infelizmente as pessoas precisam dele. O velório passa a ter 2 horas de duração, com uma restrição de 10 pessoas por sala. E o sepultamento deve acontecer na sequência dessa finalização das 2 horas disponíveis para o velório. Bom, essas medidas que nós apresentamos aqui na área de saúde, elas são complementares a outras já tomadas. Qualquer dúvida, entre, nós vamos daqui a pouco disponibilizar isso via online, já também o decreto, que ele já foi publicado de forma oficial, ou seja, ele já tem o valor de lei e ele pode ser consultado em breve com todas as características essenciais a isso. E deixar muito claro, Lúcia e Janaína, o nosso compromisso absoluto com a cidade de Itu de responder a todo questionamento do cidadão. Existe uma forma chamada transparência. E essa transparência, repetida inúmeras vezes nessa entrevista, mostra a característica da seriedade. Então, Lúcia, como coordenadora da VIEP, eu gostaria que você deixasse muito claro a divulgação dos boletins, de onde ele vem, como ele chega e como que eles vão ser divulgados agora. Por favor. Bom, todos os dias nós fazemos um trabalho que se chama busca ativa. Nós fazemos a busca ativa em todos os estabelecimentos de saúde que realizam atendimento na cidade. E nessa busca ativa nós conseguimos detectar
quais são os casos que passaram com formas leves, formas moderadas e formas mais graves. Tanto em pronto atendimentos, quanto nos hospitais que nós temos na cidade, as unidades básicas também é realizada essa busca ativa em todas as unidades. E como nós repassamos essas informações? Nós abrimos as investigações dos casos, sabemos quem são os contatos íntimos e prolongados dessas pessoas, isso é uma informação importante de nós passarmos. Quais são os contatos íntimos e prolongados? São as pessoas que moram no domicílio com esta pessoa ou que trabalham no mesmo ambiente, num ambiente fechado com essa pessoa. Porque essas pessoas também têm que ser monitoradas. Elas têm que ser orientadas, monitoradas, elas têm que saber da situação que está acontecendo com o paciente e quais são as possíveis consequências para eles, se eles podem apresentar sintomas ou não. Então, essa informação é feita, essa investigação é feita todos os dias e por volta de 16 horas nós compilamos todos esses dados e passamos para o setor de comunicação da Prefeitura, que faz a divulgação oficial diariamente. Bom, eu gostaria de agradecer a presença da Lúcia e da Janaína aqui. Gostaria de acrescentar agora o convite a duas pessoas que venham me ladear, por favor. Obrigado, Janaína. Obrigado, Lúcia. Agradecer àqueles que estão nos assistindo, nos dando esta confiança respectiva. Temos aqui a Érica Gomes, a Cida Moraes, o Mário Moura, a Marisa Santos, a Vanessa Lima, o Manuel Monteiro, o Juvenal Bicudo. E eu gostaria aqui de agradecer, aqui do meu lado esquerdo, o Hércules, que é nosso secretário de Segurança, que vai falar algumas palavras importantes e garantidoras da paz e tranquilidade em momentos tensos como esse. E do meu lado direito, o nosso superintendente da CIS, Companhia Ituana de Saneamento, que vai dizer da importância da manutenção e da forma da gente manter um serviço tão essencial que é a questão da água. A água que já sofreu vários questionamentos em tempos passados na cidade de Itu e que nós, desde a criação da CIS, com um árduo trabalho, com extrema competência e responsabilidade, ainda sabendo que muito há de ser feito, temos conseguido vencer a cada estiagem. Gostaria de só colocar na tela outra vez que as perguntas podem ser feitas pelo WhatsApp. Nosso número de WhatsApp é 941366222. Voltamos a repetir para vocês que as perguntas que não forem respondidas por mim e pelas pessoas que por aqui passam serão todas respondidas via WhatsApp. Eu gostaria só de passar primeiro a palavra ao nosso secretário de Segurança, Hércules, para fazer as suas considerações. Boa noite a todos. Eu quero agradecer também a todos que estão assistindo essa live nesse assunto tão importante para a população de Itu e do Brasil e do mundo em geral. Primeiro, falar um pouco sobre a segurança. A segurança na nossa cidade, graças a Deus, ela está num alto nível. Nós estamos entre as 10 primeiras cidades em segurança nos municípios com acima de 150 mil habitantes. E por que isso? Porque todas as forças de segurança trabalham juntas. Guarda Civil Municipal, Polícia Militar e Polícia Civil. Nós nos reunimos quinzenalmente para tratar de todos os assuntos da segurança e definirmos todas as estratégias. E nesse momento não está sendo diferente. Nós estamos nos reunindo para traçar as estratégias para cuidar desse problema tão importante para a população. E eu quero também deixar claro, né, o preparo de todas as nossas forças de segurança. Um homem ou uma mulher ligada às forças de segurança do nosso país, quando eles saem da sua casa todos os dias, eles sabem que poderão arriscar as suas vidas. E eu quero garantir a todos vocês que todos os nossos homens e mulheres da segurança pública de Itu estão preparados para isso. E nós trabalharemos para isso, como já estamos trabalhando, diuturnamente. Agradecer as palavras iniciais do Hércules, dizer também que a nossa Guarda Municipal já passa por um treinamento específico de contenção de danos, se assim for necessário, já tem instruções absolutas da manutenção da ordem na cidade, de evitar aglomerações, de evitar qualquer distúrbio que possa parecer algo inclusive premeditado, não serão tolerados, será tolerância zero àqueles que infringirem esse decreto que acaba de ser publicado. É a nossa responsabilidade com a cidade,
Nosso secretário de Segurança tem competência e firmeza para isso, tem uma formação especial nesta categoria, e os dados da cidade de Itu nos dão segurança de continuar trabalhando. Eu gostaria de, antes de passar as perguntas, para as considerações do Vansan, que ele fosse muito claro e objetivo em transmitir a segurança que hoje nós temos em garantir água tratada à população. Seja bem-vindo, Vansan. Boa noite a todos. Bom, sobre abastecimento em água, eu vou ser bem claro mesmo, né? Nesse momento que nós estamos vivendo aqui na cidade e no país, mais do que nunca é essencial que a água continue a chegar nas torneiras das casas e dos postos de saúde. Então, o que eu gostaria de falar para vocês é que os serviços da CIS vão continuar normalmente. A CIS vai continuar a funcionar normalmente. Eu, pessoalmente, ao longo dessa semana, fui conversar com todos os nossos servidores e eles responderam presentes para essa missão que eles têm que cumprir de serviço público essencial. E conversamos também com os fornecedores, né, que são necessários para a gente conseguir prestar esse serviço, e todos também responderam presentes. Então, eu gostaria de passar para vocês essa tranquilidade. Os serviços vão continuar normalmente. Algumas rotinas administrativas serão ajustadas, né, para a gente romper com essa cadeia de transmissão do vírus, né, que é a grande preocupação. Mas as cadeias operacionais, as rotinas operacionais vão seguir normalmente. Nós agradecemos a presença do Vansan. Esse é um ponto muito importante, porque é impossível se manter a higiene, até porque antes do tão requisitado álcool gel, a coisa mais importante que existe é lavar bem as mãos. Então eu vejo às vezes um excesso de preocupação com o álcool gel, deve existir sim, mas nunca se esqueça que entre um álcool gel e uma boa lavagem de mão, indiscutivelmente a mão bem lavada tem um efeito muito melhor em relação à transmissibilidade deste vírus chamado coronavírus. Então, garantir o abastecimento é uma questão fundamental à cidade. E garantir o abastecimento significa agradecer aos colaboradores, a uma equipe da CIS que se fez presente de forma até emocionante. Nós não tivemos sequer os casos acima de 60 anos que se furtaram esse trabalho. São esses momentos de crise que a gente conhece a equipe que trabalha, e dessa equipe nós temos muito orgulho. Gostaria de passar 3 perguntas, até porque nós estamos chegando ao final da nossa live especificamente, e elas são basicamente ligadas à segurança. Eu pediria que o Hércules nos respondesse, que é um compilado também, é um agregado de perguntas que são feitas. E eu vejo, por exemplo, agora tem uma hashtag chamada Fecha Itu. Calma, não é possível fechar uma cidade. Uma cidade tem fluxo. Nessa cidade chegam mantimentos, chegam pessoas, nessa cidade saem pessoas, nessa cidade é necessário mantimentos essenciais. Então, Hércules, eu gostaria que você fosse mais enfático disso. E a pergunta é mais ou menos: não é necessário fechar a entrada das pessoas de outras cidades, até mesmo fechar as estradas? Prefeito, nesse momento não, principalmente porque se nós fecharmos a cidade, nós não poderemos receber produtos que são de primeira necessidade também, né? E esse fluxo de pessoas que já está diminuindo muito e diminuirá muito na próxima semana, será de pessoas que precisam mesmo desse movimento, dessa movimentação, né? Então, nesse momento, não há necessidade e nós não podemos fazer isso. Bom, eu gostaria de fazer só um parênteses, voltar a reforçar, porque durante a live as perguntas vão entrando e algumas colocações vão aparecendo, reforçar a necessidade das pessoas idosas ficarem em casa. E mais do que isso, esta casa tem que ter cuidados, não é só essa casa, como todas as pessoas, cuidados de higiene, cuidados básicos de higiene. E eu não poderia me furtar aqui também de agradecer a todos os homens públicos, incluindo a toda a Câmara de Vereadores, que tem atendido rapidamente as nossas proposituras, e nós temos uma série de medidas administrativas a serem feitas, e essas medidas demandam, às vezes, aprovação por lei, e os vereadores não têm se furtado em aprovar em regime de urgência aquelas que são necessárias, e isso de forma unânime. Então fica aqui o meu agradecimento a todos aqueles que confiam na nossa capacidade de gerenciamento dessa crise.
agradecer aqui a Cibele, Micai, a Tainá, o Alcindo Camargo, a Regina Medeiros, o Márcio Ferreira, a Maria Góes, que estão nos assistindo, como tantas outras pessoas. Gostaria de fazer mais uma pergunta, Hércules. Haverá punição para aglomeração em locais que abrirem ao toque de recolher? Na verdade, vai ter o toque de recolher? Na realidade, o próprio decreto já estabelece quem pode trabalhar ou não, abrir ou não, né? E nós vamos sim trabalhar junto com a Polícia Militar e a Polícia Civil para que os estabelecimentos que não estão enquadrados no decreto, que eles fechem suas portas, que não funcionem mesmo. Então, nós trabalharemos para isso, da mesma maneira que nós sempre trabalhamos, né, em conjunto com a população. Com certeza, é um lema até do nosso Gabinete de Gestão Integrada: juntos somos fortes e juntos nós venceremos esta crise. E nós contamos também com a compreensão de todos os donos dos estabelecimentos que não podem abrir. Na verdade, para encerrar, existe um questionamento que eu faço questão de responder como chefe do Executivo: se haverá o cancelamento do transporte urbano. Não. O transporte urbano é uma concessão coletiva sob a qual nós temos a ingerência direta. E já foi dito, e qualquer coisa nos informe sobre isso, que estão mantidos os horários de transporte coletivo. Não adianta diminuir nesse momento o horário, porque se a gente diminui, a gente aumenta a aglomeração. E transporte urbano é necessário, porque a pessoa que vai numa UBS, a pessoa que precisa se deslocar para um serviço de saúde, os cuidadores, aquelas pessoas que estão em serviços essenciais, precisam do transporte urbano. Então, o transporte urbano está mantido e será mantido até onde as questões técnicas nos permitirem. Então, em nenhum momento foi sequer cogitado o cancelamento do transporte coletivo. Existe uma série de outras questões administrativas, como as questões de dívida ativa, as questões de parcelamento, que em momento oportuno e obedecendo às regras, porque a questão tributária depende de regras estaduais, nós vamos passando todos esses informes. Com certeza, na segunda-feira nós já mandamos uma série de leis para facilitar ou distensionar um pouco as questões tributárias da cidade de Itu. A nossa equipe de finanças, Secretaria de Administração, já está trabalhando de forma muito efetiva para tentar resolver a situação das pessoas. Eu gostaria de dizer para vocês, até para encerrar essa nossa conversa, que nós, da Prefeitura de Itu, temos uma consciência absoluta, que é uma crise que não envolve só a saúde, é que para nós o primeiro é a vida, mas envolve uma série de questões, como relações sociais, que envolve questões econômicas. Nós passaremos momentos difíceis na vida individual de cada um. Nós sabemos a dificuldade que o comércio, que a indústria, que os autônomos passarão em um período em que não exercerão essa atividade. Essa situação impacta diretamente a Prefeitura também, que vive da arrecadação do tributo dessas atividades. Então, tenham a consciência absoluta de que nós temos a total tranquilidade e o total conhecimento do tamanho da crise, da gravidade pelo que o país passa, do tamanho do nosso desafio. Nunca me vi nos meus 50 anos um desafio tão grande. Tenho noção absoluta da minha responsabilidade enquanto prefeito da cidade de Itu. Sei desta missão a ser cumprida e tenho certeza, a todos vocês, que se existirá uma pessoa que ficará até o final em posição de combate, em posição de comando, serei eu. Contem comigo em todas as situações, das mais simples na alegria quando essa crise passar, as mais difíceis ao lado, ao redor e junto do leito daquele que mais sofre. Muito obrigado a todos vocês.